parece que deu um recado muito claro ao governo. Vamos até assistir o que Arthur Lira, o presidente da Câmara, disse ontem durante a abertura dos trabalhos legislativos. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Bom, esse discurso está sendo considerado aí um dos discursos mais duros e cheios de recado ao governo federal. Lula não participou dessa cerimônia de abertura dos trabalhos, eventualmente um presidente vai ou não, né? Mas mandou um recado, e no recado enviado pelo presidente Lula ao Congresso brasileiro, ele diz que justamente o diálogo é o grande caminho e a condição necessária para a democracia. Bom, depois dessa frase, né, do Lira, não fomos feitos para carimbar, o orçamento da União é da União, né? Lá pelas redes sociais a gente vê aí o que está aparecendo, vários memes que estão fazendo aqui. Se a gente for circular, você vai ver Lira inimigo do povo. Isso aí já está como uma hashtag aí que todo mundo tem colocado, fora Lira, chantagista, Lira inimigo do povo, muitos ataques que Arthur Lira está recebendo aqui em memes criados, principalmente pelo pessoal mais à esquerda, né? Frente Ampla de esquerda. O partido do vice-governador, o PSB, formalizou ontem a saída do maior bloco partidário da Câmara, que reúne siglas como PP, de Arthur Lira, e também União Brasil, né? Esse documento que foi protocolado ontem. Com o PSB, o grupo tinha 176 deputados, agora são 162. Como é que você analisa a situação neste momento? Há realmente aí um atrito entre Arthur Lira e o governo? E você entendeu, Josias, que esse discurso do Lira foi talvez o mais duro até agora contra o governo federal? Foi um discurso duro e curioso, porque durante os 4 anos da sua presidência, o Bolsonaro anestesiou esse tipo de rompante do Arthur Lira com doses cavalares de orçamento secreto. E o Lula ousou agora vetar 5,6 bilhões de reais de um orçamento de 53 bilhões que os parlamentares reservaram para as suas emendas. Então, o imperador da Câmara reagiu. Ele que anestesiava esses seus rompantes sob Bolsonaro, arquivou, manteve ali no gavetão dos assuntos pendentes da Câmara mais de 150 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, porque foi muito bem pago com o orçamento secreto. Agora, como o presidente ousou vetar 5,6 bilhões de reais dos 53 inéditos bilhões que os parlamentares se autoconcederam para enviar, azeitar ali as suas bases eleitorais, o Lira fez esse rompante. Aí ele diz, não vou, a burocracia técnica não foi eleita, nem gasta sola de sapato percorrendo os municípios. Esse raciocínio ignora 2 fatos. Primeiro, que o presidente também foi eleito, e não é a burocracia que o Lira tem que render homenagem, mas a votação que o presidente teve para, supostamente, na opinião da maioria do eleitorado, implementar um determinado projeto. E o Congresso Nacional, evidentemente, tem o dever de aprovar o orçamento, mas ao presidente cabe, pelo que está expresso na Constituição, a prerrogativa de executar esse orçamento. Agora, está acontecendo com o Lira, Fabíola, um fenômeno muito curioso, que a valentia dele, em verdade, expõe um pavor, que é o pavor que assedia todos os presidentes da Câmara, prestes a encerrar o mandato. É uma maldição
que persegue os ex-imperadores da Câmara. Então, primeiro, a valentia do Lira está impregnada de uma certa covardia, porque ele ataca, não podendo ou não querendo atacar diretamente o Lula, ele ataca o Alexandre Padilha, que é o coordenador político do Palácio do Planalto, como se o Padilha tomasse decisões por conta própria. Evidentemente, o Padilha faz o que o Lula determina. E quem vetou os 5,6 bilhões do orçamento foi o Lula, não foi o Padilha. Então, ele escora no Alexandre Padilha os socos que ele não pode, ou não deseja, ou não quer desferir diretamente no Lula. Então, há uma certa covardia. E há um pavor relacionado à perspectiva de encerrar o mandato. Se formos olhar, Fabiola, todos os ex-presidentes recentes da Câmara, eles terminaram mal as suas gestões. O Marco Maia, que era do PT, presidiu a Câmara, depois não conseguiu se reeleger. O Henrique Eduardo Alves, que sucedeu o Marco Maia, ele virou depois ministro de Turismo da Dilma, passou uma temporada na cadeia, também não conseguiu se reeleger. O Eduardo Cunha, todo poderoso, aliás, o mentor do Arthur Lira, ele também foi expurgado da presidência da Câmara por decisão do Supremo Tribunal Federal, condenado por corrupção, passou a sua temporada também na cadeia e não conseguiu se reabilitar para disputar eleições, também está no degredo. E o Rodrigo Maia também presidiu a presidência da Câmara por um período largo, foi todo poderoso durante a gestão Bolsonaro, teve ali um papel na aprovação da reforma da Previdência, também não, ele nem ousou se candidatar a deputado para voltar à Câmara, está hoje aí na atividade privada. Indicou o Baleia Rossi e foi derrotado pelo Lira. Então, o Lira está com a perspectiva, Fabiola, de ser alcançado por essa maldição dos ex-presidentes da Câmara. Então, o que ele quer arrancar nesse momento do Lula? Ele quer, primeiro, que o Lula se comprometa imediatamente com o nome que ele, Arthur Lira, escolheu para a sua sucessão na presidência da Câmara. Então, ele quer que o Lula, desde logo, se comprometa com o nome do deputado Elmar Nascimento, que é o senhor das emendas da Codevasf. E ele quer também que o Lula se comprometa em apoiá-lo na sua pretensão de se eleger em 2026 ao Senado. Então, o Lira quer que o Lula se comprometa com o seu projeto político, para que ele não seja alcançado por esta maldição dos ex-presidentes da Câmara. E o Lula, preventivamente, está tomando distância disso. Não sei se ele conseguirá, porque o Lira ainda é presidente da Câmara e pode prejudicar o governo, mas a capacidade dele de prejudicar é cada vez menor, porque estamos num ano eleitoral, a Câmara vai ter uma atividade intensa até abril, maio, depois disso vai cair, vai mergulhar na campanha. Então, a capacidade de influência do Arthur Lira é cadente. Daqui a pouco vão servir a ele café frio na presidência da Câmara. E ele está pressentindo, está vivendo a síndrome do que está por vir. E ele quer arrastar o presidente da República, o Lula, para o seu projeto. E o Lula, que não é nenhum neófito, que não é Bolsonaro, que delegou ao Lira a coordenação política do governo, na prática era o Lira que exercia, com plenos poderes, o Lula não é tão neófito, está tentando se distanciar. Se vai conseguir ou não, não sei. Mas a valentia do Arthur Lira, Fabiola, embute uma dose de medo, de pavor, em relação a esse histórico que persegue os ex-presidentes da Câmara, em relação ao seu próprio futuro político. Hoje, o Lula alimenta o Lira, dá a ele cargos, entregou a Caixa Econômica com porteira fechada, tirou 5,6 bilhões de reais, mas ainda tem lá 47 bilhões que o Lira administra com o seu grupo em emendas parlamentares. Isso tudo alimenta o projeto do Lira. E o Lula está tentando tirar o pé dessa canoa. Não sei até que ponto ele conseguirá, mas esse é o movimento que nós estamos assistindo no momento.